Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Amém. Até aqui. Podem se assentar, todos. O texto que nós iniciamos aqui, ele, versículo 8, né, do capítulo 10, eu já havia falado, né, sobre ele, né, desde o versículo 8 até o versículo 11, pelo menos. Mas eu quero novamente, né, enfatizar, né, até para poder termos uma sequência, né, e compreendermos bem, né, porque há toda uma ligação, né, entre esses textos. Então, aqui, Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim: ó, mas que diz? Né, mas que diz o quê? Né, porque é uma pergunta que é feita com base em algo que já foi, né, foi mencionado antes.
Então, no versículo 5 diz: ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas verá por elas. Mas a justiça que é pela fé, né, ou seja, a justiça que é pela lei, fala do pacto de obras, que não é por meio desse pacto que nós somos justificados, que nós somos recebidos, aceitos perante Deus. Mas agora nós somos aceitos perante Deus por meio de qual pacto? O pacto da graça. E esse nós temos entrada não por meio de obras, mas por meio da fé. E aí diz, mas a justiça, versículo 6, mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, que diz? Então, essa justiça que é pela fé, o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra de Deus, o evangelho anunciado, ele está junto de nós, ele está perto de nós, e ele está na nossa boca, e ele está no nosso coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, ou seja, a palavra do evangelho, a palavra da fé. Essa palavra é a palavra que nós pregamos, uma palavra que deve estar tanto na nossa boca como no nosso coração. Nós não podemos ser daqueles que apenas têm a palavra no coração, né? Eu tenho Jesus no meu coração, mas nunca fala. Como assim? Que negócio é esse? A palavra, o princípio bíblico é: criei, eu criei, por isso falei. Então, se eu não falo, isso pode ser uma evidência de que eu, na verdade, não criei. Porque assim como as obras, as boas obras, elas devem ser o quê? Elas devem ser um fruto da nossa fé. A fé sem obras é morta, né? Então as obras, elas não é por meio das obras que nós somos salvos. Mas alguém que não tem obras, nós podemos duvidar se essa pessoa de fato tem fé. A fé sem obras é o quê? Morta. E uma fé no coração que não se manifesta nos lábios, que não se manifesta com a boca, com a confissão, é de se duvidar se de fato há fé nesse coração. Então, o texto diz assim: que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E que palavra de fé é essa que nós pregamos? Qual é o conteúdo dessa fé que nós pregamos? Versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então, primeiramente, nós precisamos confessar com nossos lábios ao Senhor Jesus. Nós precisamos confessá-lo. Nós não podemos jamais negá-lo. Essa confissão que fala aqui, isso aqui fala tanto do início da fé como do andamento da fé. Tem gente que confia apenas numa confissão que fez lá no passado. Teve um dia que eu aceitei Jesus e eu confessei Jesus. E depois disso, acho que não precisa mais confessar. Não, a confissão fala de uma coisa constante. Nós não podemos negar o Senhor jamais. Nós precisamos continuar confessando o Senhor. Confessando que pertencemos a Ele. Confessando que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, da mesma forma vale para a fé. Adianta alguém confiar numa fé que teve lá no passado? Lá muitos anos atrás eu criei em Jesus. Mas hoje tu continua firme nessa fé? É da mesma forma. Tanto a fé, o crer em nosso coração, como a confissão de nossos lábios, é tanto aquilo que faz parte do início, de quando nós entramos pela porta, como faz parte da caminhada. Quando nós entramos pela porta do reino, nós entramos por essa porta como? Primeiramente, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e também confessando a Ele. Mas agora, a caminhada, esse caminho que é um caminho estreito, é um caminho que também é um caminho de fé, onde nós precisamos continuar firmes na fé. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é um perseverar crendo, e é um perseverar confessando. Nós precisamos perseverar até o fim, crendo com o coração e
confessando com a nossa boca. E mesmo em face da morte, que nós não venhamos a negar o Senhor, nós venhamos a confessá-lo. Versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Por quê? Porque é por meio da fé, uma fé de todo o coração, que nós somos justificados. Como alguém pode se tornar justo diante de Deus? Não é por meio das suas obras, mas é por meio da fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, aí nós somos justificados. Vamos abrir lá Romanos capítulo 3, para entendermos como é que é essa justiça da fé. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que isso mostra aqui, agora voltando lá para Romanos 10 e versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Você vê aqui, fala de maneira bem resumida, né? Com o coração se crê para a justiça. Fala de maneira bem resumida aquilo que já foi exposto lá no capítulo 13, de maneira bem mais ampla e profunda, onde nós entendemos o porquê que nós somos justificados pela fé. Por que quando nós, com o coração, nós cremos, essa fé no coração é para a nossa justiça? Não é qualquer fé, é a fé na obra de Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu sangue para fazer propiciação por nós. Nós que estávamos destituídos da glória de Deus, nós que estávamos, condenados debaixo dos nossos pecados, estávamos mortos em delitos e pecados, mas pela fé em Jesus, nós temos vida. Pela fé em Jesus, nós somos justificados. Nós recebemos a justiça de Deus sobre nós. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós precisamos confessar com nossos lábios. Vamos pegar um exemplo. Havia um certo eunuco, ele estava indo de volta para a Etiópia. Ele era um tesoureiro, ele era um alto oficial da rainha lá da Etiópia. Estava no deserto, né, no seu carro, puxado a cavalos, né, não era um carro como hoje, e estava ali, só que Deus já havia dado uma ordem para Filipe, o evangelista Filipe, ir até aquele deserto. E aí Filipe vê aquele carro passando, e aí o Espírito fala para ele: te aproxima do carro. E aí ele se aproxima do carro, e aí ele ouve que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, trecho de Isaías que está, né, no capítulo 53 de Isaías. Quando ele ouviu que o eunuco estava lendo aquele texto, ele perguntou: entendes o que lês? E ele: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí ele chamou, né, o Filipe para subir no carro. Filipe subiu e foram seguir a viagem, e Filipe foi explicando a palavra de Deus para ele, e foi anunciando a Jesus Cristo para ele, foi anunciando o evangelho a partir daquela palavra, porque Isaías 53 é um texto tremendo que fala a respeito de Cristo. Filipe foi evangelizando aquele eunuco. Chegou um dado momento onde eles chegam numa porção do deserto que havia água. E aí o eunuco fala para Filipe: eis aqui água, que me impede de ser batizado?
que é vamos pegar aqui agora, antes de eu dar continuidade, né, àquela história. O que é o batismo? O batismo é uma das formas, tá? Porque existem várias formas de nós confessarmos ao Senhor. O batismo é uma dessas formas. O batismo não é a única forma, mas ele é uma das formas de nós confessarmos. Quando nós somos batizados nas águas, nós estamos com isso confessando publicamente a nossa fé em Jesus, a nossa identificação com Ele, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós estamos confessando publicamente que nós cremos em Jesus Cristo e que por meio dessa fé fomos justificados e salvos e nascemos de novo. Isso tudo nós estamos confessando quando nós somos batizados nas águas. E aí, quando o eunuco pergunta para Filipe, ele diz aqui: o que me impede de ser batizado? Qual é a resposta que Filipe dá para o eunuco? É lícito se crês de todo o coração. Então, se ele cresce de todo o coração, era lícito. O que vem na sequência? Ele disse apenas: eu creio. Ele até poderia ter dito: eu creio, né? Eu creio em tudo que tu falou, sei lá, mas é interessante que ele já fala, ele já confessa a sua fé naquele momento. Ele diz assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para ele, qual era a fé que ele tinha antes? Qual era a religião que ele seguia antes? O judaísmo. O que estava acontecendo com a maioria dos judeus? Estavam rejeitando a Cristo como Filho de Deus. Estavam negando essa verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele, sendo provavelmente um prosélito, um judeu convertido, no caso, um homem que era um etíope, mas convertido ao judaísmo, estava ali agora, sem nenhuma resistência em relação ao Evangelho, mas completamente crendo de todo o coração, porque foi justamente o que Filipe perguntou. Aliás, anunciou: é lícito, é justo, é correto, está dentro do padrão de Deus, dos princípios de Deus, te batizar, se a tua fé, se o teu crer é de todo o coração. De todo o coração. Não pode ser uma fé superficial, tem que ser uma fé de todo o coração. E aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele confessou a sua fé em Cristo. E aí, com base nessa confissão, Filipe entra na água junto com o eunuco e o batiza. Então aquele que crê deve confessar com seus lábios. Aleluia. Versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Confundido aqui também pode ser traduzido como envergonhado. Ou seja, todo aquele que crer em Jesus Cristo não será envergonhado, não será confundido. Vai chegar diante do trono de Deus e vai ser aceito. Vai estar ele sendo declarado como justo. Não vai ser envergonhado no dia do julgamento. Não vai ser envergonhado. Não vai ser confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então não importa qual é a etnia que alguém pertence, especialmente naquela época, né, onde até então quem é que detinha a palavra de Deus? Quem é que de fato, podia dizer que era o povo que servia ao Deus vivo? Até então eram os judeus, porque os gentios todos estavam entregues à idolatria, serviam a outros deuses, mas nenhum outro povo podia dizer assim que eles como nação serviam ao Deus vivo. Só os judeus é que até aquele momento podiam dizer isso. Mas o que é dito aqui? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos. Podiam os gentios estarem servindo a outros deuses, mas eram deuses falsos. Não eram deuses verdadeiros, porque só há um único Deus verdadeiro. E esse mesmo Deus é o Senhor de todos, mesmo daqueles que não servem.
mesmo daqueles que não creem nele, e que justamente por não servirem, não obedecerem e não crerem, serão condenados. Mas isso não faz com que ele deixe de ser Senhor deles. Ele é o Senhor de todos. Só que ele é Senhor de todos, mas ele também é rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus não vai olhar para alguém que está invocando a ele e vai dizer, não, tu não. Aí o outro está invocando, esse aí sim. Não, Deus não faz isso. Deus não faz exceção de pessoas nesse sentido. De não receber alguém que está invocando a ele e o outro que está invocando a aquele lá ele recebe. Deus não fica fazendo esse tipo de... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus só não vai receber, Deus só não vai salvar aqueles que o não invocarem. Então aqueles que não creem, e porque não creem, não invocam, esses é óbvio que não vão ser salvos. A salvação não é uma salvação universal, onde independente se crê ou não crê, vai ser salvo de qualquer jeito. Não. Isso aí é uma heresia diabólica. Se fosse assim, Jesus Cristo não precisava ter morrido na cruz por nós. Justamente Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E uma vez crendo em Jesus Cristo, precisa confessá-lo, precisa invocá-lo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando nós vamos evangelizar alguém e queremos que essa pessoa seja salva, o que nós precisamos instruí-la? Instruí-la de fato em todo o Evangelho, não apenas em parte do Evangelho. Precisamos ensiná-la sobre o pecado. Precisamos ensiná-la, então, uma vez que falamos sobre o pecado, sobre o arrependimento do pecado, sobre quem pode perdoar o seu pecado, sobre a quem ela deve confessar o seu pecado e pedir o perdão, sobre qual é o nome que é poderoso para salvá-la, nome a qual ela deve invocar. Tudo isso nós precisamos instruir, nós precisamos ensinar, falar quando estivermos evangelizando alguém. Tu vê que o eunuco, quando ele disse, eis aqui a água que me impede, não era o Filipe que estava dizendo, eis aqui a água, e aí eunuco, vamos lá, vamos descer as águas e se batizar. Era ele que estava perguntando, o que me impede de ser batizado? Tu vê, ele já foi instruído naquele momento, naquela tarde, ou naquela manhã, não sei se era manhã, se era de tarde, né? Mas, ele foi instruído já sobre batismo, sobre a necessidade de se batizar. Ele foi instruído a respeito de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele pôde, ele mesmo confessar, não foi o Filipe disse, então repete comigo aqui. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Daí eu creio, não foi isso. Ele foi instruído por Filipe. Filipe ensinou para o eunuco que Jesus Cristo era Filho de Deus. E o eunuco, uma vez que ele creu nisso, ele confessou com seus lábios, naquilo que ele cria, naquilo que ele entendeu, que ele compreendeu. Muitos não entendem a palavra. E por isso não se salvam, crendo. A palavra está ali sendo ministrada. E a semente está ali sendo semeada, só que o solo é duro. Vem as aves, vem Satanás e rouba aquilo que foi semeado no coração. Nós precisamos ter o nosso entendimento aberto, a nossa compreensão aberta pelo poder do Espírito Santo, para compreendermos a mensagem do Evangelho, dessa forma crermos de todo o coração. Quando nós entendemos aquilo que nós cremos, fica fácil de nós confessarmos com nossos lábios. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, para que alguém possa invocar a Cristo, precisa primeiro crer nele. Não tem como invocar a Cristo sem crer. Como crerão naquele de quem não ouviram? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, se alguém não ouviu, não tem como crer, então não tem como invocar. E não tem como ser salvo.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para que alguém ouça, precisa ter alguém pregando. E como pregarão se não forem enviados? Para que alguém... Vamos pegar agora. Aqui nós estamos num país onde o Evangelho está sendo proclamado aos quatro ventos. Onde tem muitas pessoas pregando o Evangelho. E locais onde o Evangelho não está sendo anunciado. Precisam pregadores serem enviados. Pregadores precisam ser enviados para aqueles que não ouviram o Evangelho. Agora vamos pegar aqui pessoas no nosso país que não ouviram o Evangelho. Ou daqui a pouco até já ouviram, mas ainda não creram. E sabe, aquela palavra que já ouviram foi roubada do seu coração. Foi como aquele solo, sabe, que recebeu a semente, mas veio o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. O que nós precisamos fazer? Precisamos novamente pregar. E como pregarão se não forem enviados? Aqui nós temos dois tipos de envios, meus irmãos. Primeiramente, todos os cristãos foram enviados por Cristo. O ide do Senhor é para todos. Então, nesse sentido, não falta envio. Nesse sentido, o problema não está em que nós não fomos enviados. Não, todos nós fomos enviados. Todos nós devemos ser pregadores do Evangelho. Todos nós devemos perceber o chamado de Deus para que anunciemos a sua palavra. Todos. Todo crente, todo aquele que creu em Jesus Cristo deve ser um pregador, deve falar do Evangelho, deve pregar o Evangelho. Mas agora vamos trazer para um outro aspecto. Quantas nações, sabe que com tão poucos missionários, e para isso precisa de um envio. Para isso, uma congregação, uma igreja precisa enviar. Então, é papel da igreja enviar, sustentar missionários. Sabe, nós temos feito isso, mas nós devemos nos empenhar mais ainda. Eu tenho certeza que o que nós temos feito ainda é pouco. E devemos fazer muito mais em relação a isso. Para que justamente a grande comissão da igreja possa se cumprir, eu creio que o nosso empenho ele ainda está muito abaixo do que deveria ser. O nosso empenho em missões, tanto na nossa cidade como até os confins da terra. Porque esse é o objetivo de sermos batizados no Espírito Santo. É sermos testemunhas lá, originalmente os apóstolos, né? Serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós devemos aplicar isso a nós, e revestidos do poder do Espírito Santo, devemos ser testemunhas de Jesus Cristo, devemos testemunhar o Evangelho na nossa cidade, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Arroio do Sal. Devemos testemunhar na nossa cidade onde nós moramos, aos arredores e até os confins da terra. É nossa responsabilidade não só a nossa cidade, a cidade onde nós moramos, evangelizar a nossa volta. É também nossa responsabilidade a evangelização até dos confins da terra. Se nós nos omitirmos, se nós nos negarmos a esse tipo de evangelização, nós estamos sendo desobedientes ao mandato do Senhor, à ordem do Senhor, de ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. E óbvio que nem todos vão conseguir ir pessoalmente até os confins da terra, mas podem ajudar aqueles que vão, podem ajudar enviando aqueles que irão. Esse papel nós não podemos nos omitir, temos que nos empenhar mais do que já temos nos empenhado. Como é que os muçulmanos, como é que os budistas, como é que os hinduístas,
Como é que os ateus em países fechados, né, comunistas, como é que eles vão se converter ao Senhor, se não houverem pregadores sendo enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Que os pés de cada um de nós, meus irmãos, venham ser esses pés formosos, que nós venhamos ser aqueles que anunciam o evangelho de paz. Então, primeiramente aqui o evangelho ele é colocado como o evangelho de paz, porque é por meio do evangelho que os homens se reconciliam com Deus. É por meio do evangelho que aqueles que estavam em inimizade com Deus passam a ter paz com Deus, passam a estar reconciliados com Deus. E nós precisamos então anunciar o evangelho e rogar às pessoas para que se reconciliem com Deus, para que tenham paz com Deus. E uma vez tendo paz com Deus, como consequência dessa paz também há uma paz no coração. O coração passa a estar em paz, por causa do perdão que há, por causa dessa reconciliação que vem justamente pelo fato de sermos perdoados pelo sangue de Cristo. Então nós também temos paz em nossa consciência. Tantas pessoas lutando, tantas pessoas doentes, por causa, sabe, de uma consciência pesada, uma consciência de pecados que ficam ali escondidos, pecados dos quais não há um arrependimento genuíno, sincero, falta de perdão. Nós somos chamados a nos reconciliarmos com Deus, termos paz com Deus. E da mesma forma nós precisamos ter paz com o nosso irmão, com o nosso próximo. A palavra diz para nós termos paz do que depender de nós com todos os homens. Aquele que de fato creu no Evangelho, foi transformado pelo Evangelho, é alguém que tem paz com Deus, é alguém que tem essa paz que eu já falei, que é interior, que vem, é uma paz de consciência, uma paz no coração, é a paz de Deus em nós, mas nós também temos paz com o nosso próximo. Que o Evangelho venha a ter pleno efeito em nossa vida, para que pelo menos nesses 3 aspectos que eu mencionei de paz, o Evangelho venha a produzir em nós. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, todos os benefícios que Jesus trouxe, conquistou para nós na cruz. O perdão, a justificação, a santificação, a glorificação, quando Ele voltar, e tudo mais, todos os benefícios, todas as coisas boas. Que nós venhamos anunciar o Evangelho de maneira completa. Versículo 16: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a gente olha, a gente vê, entre os judeus, a maioria é crente ou a maioria é incrédula? A maioria é incrédula. Entre os gentios, que somos nós, que é todo o restante que não é judeu de nascimento, a maioria é crente ou a maioria é incrédula? A maioria é incrédula. E aí fica a pergunta: nem todos têm obedecido ao Evangelho. O Evangelho, ele tanto é para ser crido, mas ele também é para ser obedecido. E é dito que nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E se tu tem pregado, se tu também tem se esforçado em pregar o Evangelho, muitas vezes nós podemos também fazer a mesma pergunta para o Senhor: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que nós precisamos crer, meus irmãos? Nós precisamos crer que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, como diz lá no início de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, esse Evangelho precisa ser anunciado,
o evangelho sendo anunciado, esse evangelho pregado, este evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é por meio do evangelho, de quando alguém ouve o evangelho, é que a fé é despertada em seu coração. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos crer no poder do evangelho, precisamos crer no poder da palavra de Deus. Nós precisamos crer que a palavra de Deus é poderosa para despertar fé nos corações. Nós não precisamos de nenhum tipo de artifício. Qualquer artifício que a gente querer inventar, não, mas vamos fazer assim, porque... Peraí, nós não cremos que a palavra de Deus é poderosa para converter as almas? Aqui está escrito que alguma outra coisa, que a fé vem por algum outro meio, que não a palavra de Deus? Ou é somente pela palavra que vem a fé? Qual é o meio de graça que vai despertar a fé, que vai fazer com que alguém se converta ao Senhor? É o quê? É a palavra de Deus. É por ela que nós somos gerados. Como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então Deus, conforme a sua soberana vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós somos gerados pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, pelo evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então que nós venhamos crendo no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, anunciarmos essa palavra, pregarmos essa palavra, para que aqueles que ouvirem essa palavra venham a crer e venham então a invocar o Senhor e serem salvos. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então muitas pessoas têm ouvido. Muitas pessoas têm ouvido o evangelho, têm ouvido a palavra de Deus, e mesmo assim, infelizmente, têm permanecido incrédulos. Se alguém vai se converter, não é por nenhum outro meio que não a palavra de Deus. Mas infelizmente, algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, muitos ouvem a palavra de Deus e não creem. Mesmo assim permanecem endurecidos. Que essa não seja a realidade de ninguém aqui nessa noite. De ouvindo a palavra de Deus, mesmo assim permanecer duro para com essa palavra. Permanecer incrédulo em relação a Cristo. Que essa não seja a realidade de nenhum dos que estão aqui. Que todos vocês venham a crer de todo o coração no Senhor. Confessar a Cristo com seus lábios. Versículo 19. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E aqui Paulo ele foca agora em Israel, que é justamente a pergunta que está sendo respondida, né, nesses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. O fato de a maioria dos judeus no tempo lá de Paulo terem sido incrédulos, não terem se convertido, era motivo de que a palavra de Deus houvesse falhado? Como diz lá, voltando lá para Romanos 9, versículo 6. Houve alguma falha, houve falta na palavra de Deus? Uma vez que essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou mais, as promessas. Houve alguma falha? Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos que são de Israel, são de Israel. Ou seja, nem todos aqueles que são o Israel étnico, o Israel natural, daqueles que são a nação de Israel,
são de fato o Israel espiritual. Então quem é que são os que creram? É o Israel espiritual, é o remanescente. O remanescente é que creu. E da mesma forma entre os gentios, meus irmãos. Entre os gentios, são todos gentios que creram? Não, é um remanescente dentre os gentios que tem crido. A mesma realidade que se cumpriu e tem se cumprido ao longo dos séculos entre a nação de Israel, tem se cumprido também entre os gentios. Um remanescente é que tem sido salvo. Um remanescente é que tem crido. Prosseguindo, versículo 19 ainda. Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então o fato do evangelho estar sendo anunciado aos gentios, fez com que os judeus ficassem enciumados, ficassem irados. Isso despertou mais ainda a ira dos judeus. Não só o fato de estarem ali pregando para eles, porque estavam lá os apóstolos lá pregando lá em Jerusalém, havia muitos judeus perseguindo. Estavam lá pregando lá em outras regiões. Mas agora, quando começaram a pregar para os gentios, aí mais ainda eles ficaram enfurecidos. Mas versículo 20 e 21, olha só. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Os gentios estavam todos entregues à idolatria, ninguém estava perguntando por Deus, ninguém estava ali, eu quero ouvir falar do evangelho, eu não estou contente com esses meus deuses aqui, sei que tem um Deus verdadeiro aí, veio me anunciar para nós. Não, os gentios não estavam nem aí, não estavam buscando a Deus. Mas olha que tremendo que é a graça de Deus. Não estavam buscando o Senhor, não mereciam, ninguém merecia nada. Mas mesmo sem merecer, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de graça. E é dito que ele foi achado pelos que não o buscavam, ele foi manifestado aos que não perguntavam por ele. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha séculos e séculos Deus insistindo ali com Israel. Olha quantas vezes o povo, a gente vai lendo o livro de Êxodo, o povo lá no Egito, aí Moisés é enviado para tirar eles de lá, e o povo é endurecido. No momento, o faraó manda eles trabalhar mais, e o povo já, Moisés, por que foi incomodar o faraó? Aí depois eles saem, Deus tira o povo do Egito, eles vão no deserto, e vão murmurando. Aí envia espias, voltam os espias, não creem que podem entrar na terra, morrem quase todos. Só sobra o Josué e o Caleb, que com mais de 20 anos de idade que entram. Aí depois entram na terra, Josué faz, conquista ali a terra, Aí vem o período dos juízes, vez após vez começa a servir a outros deuses, e Deus chama eles de volta, envia profetas, envia juízes, o povo é chamado de volta, mas sempre cai e levanta, e vai indo. Essa é a história do povo judeu, do povo de Israel, da nação de Israel. Chegam os reis, a época dos reis, mesma coisa. Vinha um rei piedoso, animava o povo para servir a Deus, mas vinha um outro rei que servia a outros deuses, e o povo tudo desandava. Até que por fim, o pecado foi se acumulando tanto, que o povo foi levado em cativeiro, o povo de Israel. Pois volta no cativeiro, e assim vai indo. A gente olha na época de Cristo, quando Jesus, que é Deus manifesto na carne, quando ele se manifestou ali, o que acontece com aquele povo? A maioria dos judeus, como é que estavam? Endurecidos, não receberam, a maioria, só um remanescente.
Então, se nós formos olhar a história de Israel, sempre nós temos, sabe, muita gente, por mais que há alguns períodos ali de avivamento, mas há muita gente endurecida, onde Deus está estendendo as suas mãos a um povo rebelde e contradizente, e apenas um remanescente que permanece fiel, que permanece buscando o Senhor. Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Sim ou não? Rejeitou Deus o seu povo. E aqui o povo que está falando aqui é o povo de Israel. Tá? E é Israel, não Israel espiritual que está falando, é o Israel nação. Tá? É a nação de Israel. Por quê? Nós temos falado sobre eleição. E aqui o texto também vai falar novamente aqui sobre eleição. Então eu vou novamente trazer esse. Mas, falando sobre eleição, existe a eleição do povo de Israel, onde Deus escolheu o povo de Israel dentre as outras nações, mas existe também a eleição no sentido individual, a eleição que é para salvação. E essa não é uma eleição que todo o povo de Israel é eleito, porque justamente é o que está sendo argumentado desde o início lá do capítulo 9, que nem todos os que são de Israel, os que são do povo eleito de Israel, são de Israel, são do Israel espiritual, daqueles que fazem parte daquela eleição individual para a salvação. Mas, analisando o povo como o povo eleito, o povo de Israel, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo. Então, já vou entrar aqui nesse exemplo que Paulo vai trazer de Elias, tá? Mas, essa pergunta, por que Deus não rejeitou o seu povo? O povo de Israel, a nação de Israel. A resposta, nós não vamos ter ela completa ainda hoje, tá? Para entendermos bem a resposta a essa pergunta, domingo que vem é que vai ter uma resposta mais completa, porque é onde vai tratar de maneira mais ampla, né, exatamente o porquê que Deus não rejeitou o seu povo, a nação de Israel, o Israel étnico. Essa resposta vai se dar de maneira mais completa na sequência do capítulo 11 até o final. Ou seja, Deus ainda tem planos para a nação de Israel. Assim como Deus hoje, Deus trabalhou por muitos séculos, praticamente de maneira exclusiva com Israel. Havia algumas exceções, mas era praticamente com a nação de Israel. Após a vinda de Cristo, o Evangelho começou a ser anunciado para as outras nações. E hoje, o que nós vemos? Que Deus tem trabalhado principalmente com os gentios. E o povo judeu tem se mantido muito endurecido. E até existem, óbvio, né, muitos trabalhos missionários entre os judeus. Tem havido, assim, há muitos séculos, na verdade. Nunca deixou de haver aqueles que pregassem aos judeus. Mas como um povo, os judeus como um povo, têm sido um povo bastante fechado ao Evangelho. Os judeus como nação têm resistido bastante ao Evangelho. Mas há promessa, e nós vamos ver no culto que vem, a promessa de restauração. Há promessa para que essa nação seja restaurada no fim dos tempos. Mas vamos prosseguir aqui. Porque aqui novamente Paulo vai tratar agora daquele princípio que ele já trouxe lá. Nem todos os de Israel são de Israel. Agora ele vai tratar aqui justamente daqueles que são eleitos para a salvação, daquela eleição especial. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei e busco a minha alma. Como é que foi isso? Elias foi enviado diante do rei Acabe. Acabe era um rei terrível, era um rei idólatra, era o rei de Israel, mas era um rei idólatra.
servia a Baal. E fez com que a nação de Israel servisse a Baal. Elias foi enviado até Acabe e disse assim, que por um determinado tempo não iria chover. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois que passou aquele período, ele volta diante de Acabe. E aí ele diz para reunirem os profetas de Baal e de Astarote, que eram os deuses que Israel estavam servindo naquele momento, para que se reunissem no Monte Carmelo. E aí ele propõe um desafio. Ele edifica um altar, o altar do Senhor, restaura o altar do Senhor, que estava derribado. E os profetas de Baal edificam também um altar para eles, para Baal. E aí ele propõe assim, vamos invocar, eu vou invocar o Senhor, e vocês vão invocar a Baal. Eram 400 profetas de Baal, e 450 de Astarote. Então ele diz assim, aquele que responder com fogo, nós vamos pegar, cada um vai ter um bezerro, vamos partir esse animal, deixar ali, em cima do altar, mas nós não vamos colocar fogo. O Deus que responder com fogo, esse é que é o Deus verdadeiro. Então tá, aí começaram, ficaram horas, e ele deixou os caras escolher primeiro qual animal, deu a preferência de escolha para eles ainda, deixou eles começarem, não podem lá, podem começar a invocar o Deus de vocês. E foram, e ficaram, invocaram, e gritavam para o Baal responde. E que depois já estavam agoniados, angustiados, começaram a se cortar, para que tivesse uma resposta, e silêncio. E o Elias só ali, mal deve estar dormindo, fale mais alto, ele acha que, quem sabe ele vai acordar, daí ele vai responder, ou quem sabe ele está viajando, né? Ele não está por aqui, foi viajar, estava ali zombando. Aí quando chegou um dado momento, ele acabou agora, vem aqui, tragam água. Mas como é que vai? Fogo e água não combina, né? Não, tragam água e derramem em cima aí do altar. E derramaram água. Mais, muito pouco ainda. Mais, terceira vez, mais água. E foi derramando. Aí ele vai e faz uma breve oração ao Senhor. E imediatamente desce fogo do céu, consome aquele sacrifício que estava sobre o altar, e não apenas consome o sacrifício, como consome o próprio altar e evapora toda aquela água que tinha sido lançada ali. Aí o povo todo, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí deu ali, né? E aí o Elias já achou que agora é o livramento, agora veio, né? Aquilo porque eu tanto esperava. Mas o que aconteceu? Acabe e volta, vai para sua casa, vai comer. Jezabel, aliás, Elias antes disso ora para que chovesse, né? A chuva já estava começando a vir, mais uma resposta. Mas a Jezabel diz: até amanhã, assim como tu fez, porque Elias matou daí os profetas de Baal e de Astarote, assim como foi feito com os profetas ali, vai ser feito contigo. E aí, eles, mas eu fiz tudo isso para nada. Aí abateu o desânimo em Elias. E Elias foi para o deserto, foi para o monte Horebe, e é nesse contexto que ele está ali. Ele achou que o povo, agora o povo vai estar tudo do meu lado, vão estar agora, né? Não, foi só um fogo de palha no coração daquele povo. E aí ele está ali orando ao Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha alma. Querem me matar ainda. Mas o que Deus disse para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Preste atenção aqui no verbo e quem é o sujeito do verbo.
reservei. O sujeito está oculto. Mas quem é o sujeito oculto? É Deus, é quem está falando. É eu, o Senhor, quem está falando. Eu reservei. Reservei. Olha só o ato de Deus. O agir de Deus aqui. Não é assim, ó, não, Elias, tu não é o único, porque tem uns quantos lá que, olha, são gente esforçada, hein? Estão até hoje resistindo. Não. Eles podem ter sim se esforçado, eles podem ter, daqui a pouco corrido o risco até de serem mortos por não servirem a Baal. Não estou aqui anulando, né, a atitude daqueles homens de permanecerem fiéis ao Senhor. Eles, com certeza, esses 7.000 foram muito corajosos, eram homens de fé, eram homens fiéis ao Senhor. Mas aonde está o porquê que eles permaneceram fiéis? Por que eles tiveram coragem de resistir até o fim? De não se dobrarem a Baal? Por que teve 7.000 que ficaram firmes? Foi porque Deus os reservou para si. A glória de eles terem permanecido de pé é toda do Senhor. Da mesma forma como nós. Se nós estamos de pé, a glória é do Senhor. Se chegarmos até o fim da caminhada, perseverando, nós vamos perseverar, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar nos arrependendo, obedecendo. Nós vamos fazer tudo isso. Mas, quando nós chegarmos lá, no final, depois de termos feito tudo, nós vamos dizer assim: eu só consegui porque o Senhor me reservou para si. Foi porque o Senhor me reservou para si. Foi porque o Senhor me escolheu. Foi porque Ele foi poderoso para me preservar. Porque se não fosse o agir do Senhor, me escolhendo, me separando, me preservando, o que seria de mim? Vê, esses 7.000, eles não serviram a Baal porque eles foram reservados pelo Senhor para o Senhor. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Versículo 5, assim pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E nesse tempo, é nesse tempo até hoje, não é só no tempo do apóstolo Paulo. Aqueles que permanecem firmes ao Senhor, que permanecem fiéis ao Senhor, são o remanescente segundo a eleição da graça. É a eleição do quê? A eleição da graça ou a eleição das obras? Eleição da graça, né? Olha o princípio aqui no versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, tu vê, ou é pelas obras, ou é pela graça. Ou é um pacto de obras, ou é um pacto de graça. Ou Deus olhou as nossas boas obras e por isso nos escolheu, ou Deus nos escolheu por graça e não com base nas nossas obras. Como é que será que é a eleição? É a eleição por causa das nossas obras que Deus nos escolheu, ou é por causa da livre graça do Senhor? É por causa da graça do Senhor? É por causa da graça do Senhor. A eleição é chamada aqui de eleição da graça, não eleição das obras. Eleição da graça. Olha o princípio aqui novamente, Romanos 9 e versículo 11. Romanos 9, 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Então, o propósito de Deus, segundo a eleição, ele não é um propósito no qual Deus escolhe com base nas obras, mas é com base na sua graça. Com base na graça. Eleição da graça. Não é por causa das obras, mas é por aquele que chama. Então não depende de nós, depende daquele que chama, que é Deus.
depende daquele que exerce a sua graça, que é Deus. Versículo 7: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, os eleitos alcançaram. O que os eleitos alcançaram? Eles alcançaram a salvação, e alcançaram essa salvação por meio da fé. Os eleitos foram aqueles que creram no Evangelho. Porque não existe algo como uma fantasia de eleição sem fé, meus irmãos. Se alguém foi eleito, necessariamente vai crer. Se alguém foi eleito, vai crer. Não tem como alguém ser eleito e não crer. Não tem como alguém ser... mas então se esse negócio de eleição é assim, então se eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quero porque eu sou eleito. Isso é mentira. Se é eleito, então não precisa nem crer, porque é só ser eleito que... Isso está escrito isso em algum lugar da Bíblia? Não. O que eu vejo escrito... Vamos lá. Eleição, sabe, é interessante que... Olha como Pedro começa a sua primeira carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele fala para quem ele estava escrevendo. E aí ele fala assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A primeira palavra que ele diz para eles, depois de identificar quem que ele está falando, ele começa a dizer, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então não é uma doutrina que a gente possa jogar para escanteio. É algo importante, é algo tão importante que Pedro ele chega a iniciar a sua primeira carta falando aos irmãos, os chamando dessa forma, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, por que segundo a presciência? Como diz lá, aqueles que dantes conheceu. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Só que essa eleição, segundo a presciência de Deus Pai, ela é como? Ela é em santificação do Espírito. Ou seja, se alguém não está se santificando, não pode achar que é o eleito. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, quem não é obediente ao Evangelho, não pode se considerar um eleito. E é para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, é quando nós somos justificados e temos o sangue de Cristo aspergido sobre nós. E não apenas isso no início. Quando nós cremos na primeira vez e somos justificados, nascemos de novo. Mas na continuidade. Toda vez que nós nos arrependemos, o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar os pecados, para nos lavar, nos purificar de toda imundícia, de todo pecado. Então os eleitos são aqueles que não apenas têm um bom começo, onde o sangue de Cristo é aspergido quando nós cremos em Cristo, mas os eleitos continuam nessa fé, continuam em santificação, continuam em obediência e continuam tendo o sangue de Cristo aspergido sobre si e perseveram até o fim. Esses são os eleitos. E por fim, olha o que diz também Paulo quando escreve a Tito. Olha como Paulo começa a carta a Tito. Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, existe eleito sem fé? Todo eleito vai crer. Por quê? É a fé dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, Deus, antes que houvesse mundo, antes dos tempos dos séculos, antes de Ele criar o próprio tempo, Ele já prometeu a vida eterna. Aí, voltando aqui para nós finalizarmos, Romanos 11, 7. Porque o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos.
Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. E aí, esse povo em quem essa palavra aqui se cumpriu, eles estavam ali desejosos de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho, mas Deus pegou, não, vocês não, é assim, ou pelo contrário, eles estavam resistentes ao Evangelho, e Deus simplesmente, então tá, vocês vão resistir, então tá, então não vou resistir mais. Como é que foi? Eles estavam lá querendo, Senhor, eu quero ser salvo, eu quero, e Deus dizendo não, ou Deus estava ali mandando profetas, mandando os apóstolos pregarem, mandando o próprio Filho, e eles foram resistentes. É essa a segunda alternativa. Deus mandou profetas, Deus mandou apóstolos, Deus mandou o próprio Filho, e eles permaneceram duros. Eles permaneceram resistentes. E Deus então entrega eles aos seus próprios caminhos. Ele endurece, como diz ali, os outros foram endurecidos. E como eu falei já no culto passado, esse endurecimento é quando Deus, que estava agindo com a sua graça, e a pessoa está resistindo ao Evangelho, Deus, então, afasta a sua graça. É apenas isso. Quando Deus afasta, é como o calor e uma vela, a cera da vela. Quando tem o calor, a cera da vela está ali derretendo. Agora, quando o calor se afasta, quando a vela é apagada, o que aquela cera acontece? Ela endurece. É assim em relação ao Senhor, em relação àqueles que Deus endurece. Não é que Ele causa o endurecimento. É só porque a pessoa está resistindo, a pessoa quer continuar nos seus pecados, a pessoa não quer abandonar o pecado, a pessoa não quer crer, ela resiste, e Deus então Ele para de insistir e Ele simplesmente afasta, como o fogo se afasta da cera, e a cera, simplesmente a tendência dela é o quê? Endurecer. Que nós, meus irmãos, não venhamos a ser desses que endurecem, que nós não venhamos a resistir à atuação do Espírito Santo em nossos corações, que nós não venhamos saber ser aqueles que ouvem tanto a chamada externa, como aquela atuação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, e nós ali resistindo a essas investidas do Senhor. Tem uma palavra que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não podemos presumir que se nós resistirmos hoje, nós vamos encontrá-lo amanhã. Porque o dia do arrependimento é o dia que se chama hoje. Então, se hoje Deus está insistindo contigo, se hoje Deus está falando ao teu coração, o dia do arrependimento é hoje. O dia de nós nos reconciliarmos, o dia de nós nos arrependermos é hoje, não é amanhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém, meus irmãos?